que a ideia é de treinar toda a população para atendimento de primeiros socorros e situações de emergência. Não só na empresa, mas também na sua casa. Que hoje a gente vê que tem, por exemplo, muitas pessoas que morrem engasgadas. Porque o cara não sabe fazer uma manobra de desengasgo, né? Manobra de desengasgo. Você aí que continua chamando de Heimlich, não é mais, tá? Família não deixa mais usar. Exatamente. Então agora manobra de desengasgo, tá? Então você aí que toda vez vai lá, fica aí ensaiando. Descobrindo como é que escreve. É igual Nietzsche, meu bem. Abandona, não precisa Não mais precisa manobra mais de saber. desengasgo. Exatamente. Então esse é o novo desafio que lançou para agora, para esse ano. Né? Então a gente está iniciando o projeto. Então acredito que vai ser a ideia inicial internamente, quem sabe depois sair também para fora, escola e sociedade. Então acho que a sacada da Tento é essa, sabe? A gente sai muito melhor do que a gente entrou. A gente planta projetos, leva a nossa ideia, pode ser criativo. E é isso que me motiva, assim, que é esse desenvolvimento que eu levo, né, para minha vida, esse aprendizado que me faz ser feliz em trabalhar lá e ter essa questão também da valorização da mulher. O nosso propósito é tornar o mundo um lugar mais seguro. E é essa missão que move nossos mais de 4.300 associados em cerca de 140 países. Chegou aquele dia daquele programa que está fazendo um super sucesso no canal da Revista Proteção. Esse aqui é o Elas na Proteção e estamos estreando mais um episódio da nossa terceira temporada. Esse podcast traz mulheres emblemáticas da área da saúde e segurança que fazem uma cultura prevencionista no nosso país e transformam a vida de tantas pessoas. Muitas vezes essas histórias não estão à luz das pessoas e elas não são óbvias. Então, esse podcast faz esse movimento de deixar esse registro e levar para você essas histórias tão emocionantes. Eu sou sua host, Fabiana Raulino, Fabi Raulino, e agora eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de olhos castanhos, eu tenho cabelos louros, na altura dos ombros, estou hoje com uma blusa estampada, com um blazer preto por cima, e não estou com acessório nenhum porque eu me esqueci. E eu estou com minha querida amiga de mais de uma década, combinamos demais, falamos as coisas extremamente parecidas, estamos nos repetindo. Estamos já virando aquelas senhoras que não precisam mais conversar, elas ficam fazendo Então, aqui, sem mais delongas, minha querida Fernanda Neto. Tudo bom, família? Sempre muito bom, né? Estar com quem a gente tem intimidade, entendeu? Que a gente não precisa nem conversar, só trocar mensagens por telepatia. Mas também feliz de estar aqui com todos vocês que estão nos assistindo. E eu sou Fernanda Neto, sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, olhos castanhos, cabelo um pouquinho para baixo da altura da orelha, lado esquerdo raspadinho, rebelde, quase sempre usando acessórios prata. Eu confesso que eu gosto mais do que os dourados. Então, colar, anel, brinco, hoje é tudo prata. Uma blusa rosa com um casaquinho de tricô por cima, preto. Né? Tipo uma velhinha mesmo com frio, é assim que eu estou me sentindo hoje. Pois é, amiga, porque aqui na Animaseg o ar-condicionado funciona. Então, você aí falando de aquecimento global, sim, eu estou com o cabelo todo grudado, porque o calor em São Paulo está bestial. Tá horroroso. E a gente também está sendo assim, trazendo alguns presentes relacionados a enchentes, alagamentos, chuvas que batem exatamente na hora que você pensa, chegou a hora de voltar para a minha casa e vou me expor ao léu. Pois é, estamos aqui hoje e, independente das brincadeiras, recebendo ela, né? Tem um nome Pois que eu é. vou te dizer, eu queria ter esse nome. Eu acho tão lindo. Ah, poxa. Um terço seu
sou, um terço é o que eu sou. Bom, a gente está aqui com uma pessoa da área de engenharia de segurança, né, que a gente conhece. Se você foi na FISP, provavelmente escutou ela falando. E aqui ela está nos dando a Opa! generosidade de seu tempo. Pessoas empolgadas tropeçam na própria língua. Nossa querida Fernanda Arnone Ladeira. Oh, querida! Oi, meninas. Pois é. É um prazer. Ele é nome Bem-vinda, bom, Xará. nome bom. É, né, Fernanda? É, Triple F. Hoje É. Triple F. Nessa, tem que se unir os dedinhos, algum superpoder. Parece Capitão Planeta. Né? Vamos tentar no final, vai que, né? Ai, gente, chama a equipe de montagem. Precisamos, seja bem-vinda. Um prazer, né? Assim, fiquei muito feliz de poder estar participando. Um programa, assim, que faz a diferença, né? Acho que as mulheres na segurança do trabalho, na saúde, uma coisa muito importante, né? Como você falou, né? A gente também tá lá. Aliás, estamos em todos os lugares onde a gente quiser estar. E faz um diferencial na minha vida poder ver o quanto isso vem mudando de uns tempos para cá, né? Desde quando eu comecei há 20 anos atrás. É, sim. A gente está fazendo a iniciativa Avengers, né? Então, o Alexandre, ele é nosso Nick Fury e ele está fazendo agora a versão Avengers com mulheres. No final, teremos um homem, que é o Viúvo Negro, assim. Uma coisa mais assim. Querida, você pode fazer, por favor, a sua descrição? Sim, tenho 1,60 m, sou baixinha, mas sempre uso salto, né? Porque quero ficar mais alta. Cabelos pretos, né? Comprido, né? Quase na cintura. Liso não, né? Liso porque eu faço chapinha, pele branca, uso também acessórios prata, como a Fernanda, porque, né, combina mais, assim, comigo. Tô usando 2 brincos com coração e 2 colares. E um com a data, né, do meu nascimento, do ano, né, 1981, representando aí a minha idade, que eu tenho muito orgulho, né? Porque eu acho que são 43 anos de vida, de gratidão, de aprendizado. Então, eu tenho muito orgulho de mostrar a minha idade. Dominó. De dominó, de retalho, de banheira do Noventista daqui ao norte. Eu já vou Óbvio. Acho que patrocina a gente. Vamos fazer a collab com ele. Collab, total. Puxa vida. É um prazer ter você aqui. Precisamos começar, né, com você contando a sua história na área de saúde e segurança. Hoje você traz essa visão muito de gestão, uma visão muito madura. E como foi que você entrou na área de saúde e segurança? Como foi essa sua trajetória? Começou muito pequena, né? Meu pai era técnico de segurança e eu sempre observava, né? Ele contava as histórias, enfim. Eu acho que no meu subconsciente, né? Eu vim depois de alguns anos, ele já tinha até falecido, então nem tive a oportunidade depois de perguntar. Numa ocasião, quando eu era criança, ele me contou uma história de uma situação que aconteceu com ele. Ele entrou numa empresa de prensas, né? E tinha uma prensa muito grande. E ele fez uma solicitação para que fosse colocado um calço de segurança. Solicitação essa que não aconteceu, né? E, infelizmente, um dia ele chega em casa muito triste, né? E conta que uma pessoa veio a óbito. E aquela tristeza, né, dele, assim, eu fiquei pensando, né? Mas por que disso? Eu era muito pequena. E aquilo ficou marcado, né, em mim, assim. E quando eu fui crescendo, acho que tem a ver comigo, o que ele faz. Eu sempre gostei muito de cuidar de pessoas. Eu acho que tem que ter esse propósito de cuidar de pessoas, né? Tanto como ergonomista, como médico, né? Você tem que ter um propósito, né? Não é... Você viu o gesto, né? Tô ligada com a Conceição, né? Enfim, né? Então, eu quis seguir esse caminho. Então, quando eu terminei meu terceiro grau, colégio, eu falei, bom, vou fazer o curso. E aí, perguntei pro meu pai era uma pessoa muito diferenciada nesse sentido. E, pai, e aí, o que você me indica? Ele, te indico o que você quiser, né? Como assim? O que eu quiser, né? Não, o que você quiser, quem tem que saber é você. Fiquei muito brava, né? Falei, poxa, todos os pais das minhas amigas orientam elas, né? Tipo, vai por este caminho. Pai, o que você quiser, né? Você tem que ser o que você quiser, na profissão que você quiser.
fiquei muito brava. Hoje eu entendo. Hoje eu entendo, Eu né? agradeço. Eu agradeço, né? Porque acho que é isso, né? A gente tem que ser o que a gente quer ser, né? E ele tinha várias frases, assim, como não dependa de ninguém, nem do seu próprio pai. Eu falava, nossa, as frases tão pesadas, né? Hoje eu entendo isso também, né? Que é um incentivo para eu correr atrás, para eu querer ser quem eu sou, ter minha identidade própria. E isso tudo me fez ser quem eu sou hoje, né? Então, minha história na área de segurança começou através do meu pai, né? Então, ele não é mais vivo, é falecido, mas eu acho que com certeza ele está muito feliz em ver aí a filha dele seguindo a profissão que ele escolheu também, né? E aí comecei como técnica de segurança, não foi fácil o começo, né? Ainda mais há 20 e poucos anos atrás. Existiam mulheres, mas não eram tantas, né? E aí tive algumas experiências muito boas e muito aprendizado. Nesse trajeto, tive, assim, Deus me proporcionou muitas oportunidades de pessoas, de conhecer pessoas que me ajudaram, que me conduziram e que me formaram também a pessoa que eu sou hoje. E que tenho muito que aprender, mas um pouquinho que eu sei, né? Então, eu também, hoje, na gestão, eu não me imaginava na gestão, as coisas foram acontecendo, né? Acho que a vida vai acontecendo. E aí, fazer essa organização, né? De trabalho, filho, marido, né? Casei muito nova também. Casei, tinha 20 anos, né? Então, como coordena tudo isso, né? Nossa, administração de tudo isso. Porque trocar o pneu com o carro andando, né? Exatamente. Então, fazer a faculdade com um bebê e... A gente casa por amor, não por logística. É verdade. Se fosse por logística, a gente não casava. Aliás, Disney, né? Para o Pixar. Coloca alguma coisa aí pra gente começar a ver mais logística nesses romances aí, porque bater o olho, gostei, não é. Bateu o olho, gostei, me apaixonei, casei. Não, não é bem assim. Tem muita coisa aí no meio. Verdade. Quem vai enxergar essa meia no chão? Exato. Quem manda o próximo da Pixar? Meia. E aí, nessa trajetória, eu comecei como técnica, trabalhei em assessoria, então cuidava aí de muitas empresas, a gente prestava atendimento. Depois fui para a indústria, né? Trabalhei na Philips por 6 anos, como técnica também. Tive oportunidade lá também. Também eu entrei lá pelo engenheiro, né? Que exigiu que fosse uma mulher, né? Uau. Que ele queria uma mulher. E eu fui a primeira mulher a ser técnica de segurança lá nessa empresa, que nunca tinha tido nenhuma mulher, né? Então, também foi um diferencial, né? Você já ter alguém que se posiciona dessa forma. Porque é né? seu mérito. É mérito. Mas ele tira do óbvio. Exatamente. Ele abre a porta. Inclusive, é uma pessoa, né? Vocês devem até conhecer, Eduardo Milanelli. Óbvio. Enfim, A então... gente tava super surpresa. sei quem é. Então, me deu essa oportunidade. E trabalhei lá, infelizmente, fechou. A unidade que eu trabalhava, Capuava. Então, lá também foi uma escola, né? Então, a gente tinha aí... Capuava também tem uma energia petroquímica que não vinga ali. Parece que não brota. Aquele solo só brota Só petróleo. petróleo. E aí, nesse processo, fui fazer engenharia, né? E aí, Eduardo saiu de lá, da Philips, e foi para Tento. E aí, eu tava lá, continuei, só que aconteceu que a empresa resolveu fechar, né? Por várias questões. E ele estava na Tento, já surgiu uma vaga de engenheiro, eu me formei. E ele me chamou para um processo seletivo e fui trabalhar na Tento. E tô na Tento até hoje, né? Uau! Então... Aí, né, ergonomista, anexo 2, R16. Eu ia falar agora. Teleatendimento. Quantos mil funcionários está Atento? Hoje tá com 50 mil Uau. no Brasil, né? Aí no mundo. 14 países, né? Multinacional gigante. Né? Então, é uma empresa muito grande. E quando você fala de diversidade, de mulheres na liderança... olha... Inventou. Vou falar, Tenta inventou. falar para você. Hoje, a gente estava, inclusive, né? Tinha marcado para 3 da tarde, não consegui, porque foi agendado um evento do meu diretor
estavam lá os 5 superintendentes de infraestrutura, né? Porque nós estamos ligados à infraestrutura. E desses 5, 4 são mulheres, superintendentes Mais de mulheres do que infraestrutura. homens. Tem que começar a jogar essas fotos na internet para alimentar os dados da inteligência artificial. Pra ela Porque você entender coloca que lá, também- é. CEO, só aparece os caras. Tá vendo? Então, lá são, então, um homem, né? E 4 mulheres superintendentes, né? Então, é uma empresa que abarca essa questão de uma forma muito... Como ela deve ser, né? Na verdade, não é diferencial, não. Tem que ser assim, Como na deveria verdade. ser, né? Igual, né? Eu acho que tem que ser igual. Não tem que ter diferença. Homem e mulher, o importante é a sua competência, a sua entrega, Sim. seu resultado, Nossa, né? e Fê, que desafio, né? Porque você coordenar operações com esse número de pessoas, você tem que confiar muito em tecnologia, em sistema, porque Sim. a coordenação de tempos, pausas, tempo de atendimento, solução para o cliente, a questão da memória, porque a quantidade de dados muito grande, Sim. uma variabilidade gigantesca de produtos, serviços, como que funciona isso? Especialmente tecnologia, porque hoje a gente tem muito bot, a gente tem muita URA, a gente tem tecnologias tentando segurar, porque a gente tem os contingentes oscilando, né? Então, por exemplo, o Elas na Proteção tem um grupo de pessoas trabalhando na Atento, prestando serviço para a gente. Sim, E aí a gente vai lançar uma campanha. Precisa de mais pessoas. sim. E aí depois não tem mais a campanha, não precisa, Não de, precisa mais de mais pessoas. E essa coordenação, ela precisa ter a tecnologia junto para seguir. Como que vocês da saúde e segurança têm essa interface com tanta tecnologia, ajudando tanto todo o desenho de trabalho? Gilane? Sim. Bom, a nossa estrutura de engenharia de segurança do trabalho na Atento é muito grande, tá? Então, a gente tem equipes em todas as unidades em todo o Brasil. Só para você entender como que funciona a estrutura daí para a gente poder dar o atendimento próximo das pessoas, né? Nós temos uma área corporativa, então um superintendente de engenharia de segurança do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho, superintendente, e temos aí 5 gestores de área, mais um gestor corporativo, mais 2 consultores corporativos, todos engenheiros de segurança do trabalho. E cada site, uma equipe, né, de engenheiros técnicos e bombeiros, né, que vão dar esse suporte, né, e aí em toda a análise de risco, atendimento e avaliação das equipes operacionais, né, então direcionado. Então a gente tem uma estrutura além da estrutura, vamos dizer assim, que a NR pede, né? Então, você não tem o SESMIT localizado, você tem o SESMIT, tem uma equipe de gestão, que são todos engenheiros de segurança do trabalho, no caso, eu sou uma gestora, e tem uma equipe corporativa. Eu faço gestão de algumas unidades, então gestão das equipes de engenharia de segurança dessas unidades. Então, nós temos processos unificados no Brasil. Então, todos os processos são iguais, replicados. Então, o PGR, a implantação, como que a gente faz? Então, a gente sempre busca as melhores formas, as metodologias, né? Desenvolve a melhor metodologia, às vezes pega uma consultoria especializada, então aprende, implanta e depois faz a manutenção. Né? Então, agora a gente está com um grande desafio aí, riscos psicossociais, então estamos trabalhando. Continuamos invictos. Né? Então, um grande Em todos os episódios, pelo menos. em todos, né? Um grande desafio. Estamos trabalhando, estamos Ainda buscando. mais no teleatendimento, porque teleatendimento, e vou lhe pedir perdão, Fê, porque Sim. o trabalho da desgraça, porque a pessoa liga para mim e não quer que eu me ligue. E se eu tô ligando para ela é que eu já tô pelas pencas. Exato. Eu ligo já para reclamar. Claro que tem toda uma exceção à regra, mas Existem outros trabalhos aí no meio, mas num geral, se a gente pudesse reduzir o trabalho, é mais ou menos isso. Pois Sim. e o esforço, sabe? A variabilidade de coisas. Você fala com todo tipo de pessoa, desde uma pessoa que não está discutando ou que quer conversar, não sabe que há métricas, né, de desempenho, Sim. que precisa resolver logo o problema porque tem uma fila rodando. Então, hoje, com os riscos psicossociais, claro, sempre existiram. Sim. O ser humano Não é uma não coisa mudou. nova, né? É uma coisa que sempre esteve aí. Eu, né? eu, quando comecei
medicina do trabalho, atendi, não na Atento, mas uma empresa também de teleatendimento. E eu brincava que quando o paciente chegava já com aquela, ou já chorando no ambulatório, ou com aquela cara já de choro, a primeira pergunta que eu fazia era: qual o seu produto? Né? Para quem que ela estava trabalhando, que produto que ela estava atendendo. E aí, às vezes, ela falava o produto, claro, não vou denegrir a imagem de nenhuma marca aqui, né? Mas ela falava, é tal, eu falava, ah, então já entendi. E aí ela chorava de Você vez. pode fazer ponto e a ponto, não era Apple. E ela já chorava de vez. Mas por que que eu trouxe essa brincadeira? Justamente por isso, o risco estava lá já, né? E quando eu perguntava o produto, é porque eu já sabia que aquele produto tinha um nível de reclamação tão grande que eu já sabia que ela estava ali esgotada de ter sido ofendida, né? De terem trazido coisas para ela, em primeira pessoa, que não era dela, né? Era daquele produto que ela estava atendendo. Então, é um risco que sempre existiu, sempre teve lá, e que é inerente, às vezes, até do trabalho, né? Eu acho que até da vida, né? Da vida. Eu trabalho todos. hoje com médica numa seguradora e eu falo, gente, a gente vende algo que as pessoas não querem comprar, que elas acham muito caro naquele momento e que elas nem precisam. E aí elas se convencem e compram. E aí quando elas querem usar, elas acham que aquilo que elas compraram era muito maior do que aquilo que a gente está entregando e elas estão insatisfeitas. Vai ser assim, né? E aí, essa é a nossa luta lá também para pensar como é que a gente vai gerenciar o risco social. Porque bem reducionistamente falando, esse é o cenário geral do nosso trabalho. Exatamente. A insatisfação do cliente, ou quando eu estou vendendo, ou quando ele está... Exato. quando ele usa o produto e não é daquilo que ele imaginava. E como que eu absorvo isso, Não né? tem como, né? Exatamente. Então, acho que é da vida. Então, você vai olhar em todos os ramos, você vai ter essa questão, né? Então, vai depender muito de como isso é tratado, né? De que ferramentas a gente dá no meio do caminho para isso, né? Lá a gente tem muitas ferramentas já, a gente tem atendimento social, a gente tem várias ferramentas que a gente já trabalha há muito tempo, tá? Não é agora. Mas assim, com essa questão toda, cada vez mais as empresas estão também olhando para essa questão que é tão importante hoje, né? E depois da pandemia ela também voltou com tanta força e eu acho que a intensidade disso ela vem aumentando cada vez mais. Então lá na Atento a gente faz essa gestão, não só disso, mas toda a questão de saúde e segurança do trabalho, muito parceria com a área de saúde, né? Então antes a saúde e a gerência de segurança do trabalho estavam dentro da mesma diretoria. Em determinado tempo, nós fomos para a diretoria de infraestrutura e a saúde ficou na diretoria de RH. Mas a gente tem um trabalho conjunto ainda, né? Comitê, faz esse comitê mensal e desenvolve esse trabalho aí juntos, né? Porque precisa trabalhar juntos, né? Se a medicina e a saúde, se a segurança não trabalhar junto, não flui, né? Porque a identificação dos riscos e a tratativa aí do posterior, do atendimento, enfim, dos riscos. Então, esse tempo que eu trabalhei na Atento, eu entrei como engenheira e depois de um tempo virei gestora. E para mim foi um grande desafio, né? Porque vocês têm que virar uma chave, né? De gestionar pessoas, né? Eu acho que isso é uma grande virada de como é gestionar pessoas, né? Então, esse que foi o grande aprendizado para mim, que é o que eu hoje identifico que é o que eu mais gosto, né? Que é desenvolver as pessoas, ouvi-las, fazer parte, ser equipe, né? Cuidar de quem cuida, né? Porque hoje a gente olha muito pro risco das pessoas que estão trabalhando no operacional. Então, na ponta. então eu sou engenheira, eu sou médica, tô lá analisando o risco, tô E o meu cuidando. trabalho? E quem tá cuidando dos engenheiros, dos médicos, né? Então, a gente tem que ter uma pessoa que também cuida, né? Então, o meu olhar também hoje, ele fica muito voltado também para as equipes na qual eu gestiono, vamos dizer assim, né? Então, para mim foi um grande desafio e também uma superação de várias questões na minha vida, né? A gente pensa que às vezes a gente... eu sempre sou aberta, não, a mudança, sou muito aberta, sou reativa, né? Imagina, às vezes a gente não tem a visão. E em determinado momento, o Milanelli saiu, entrou um novo gerente, e eu cuidava de higiene, né? Brasil. Então, nós lá dividimos toda a equipe em grupos de trabalho. Então, uma equipe cuida de emergência, uma cuida de higiene, uma de ergonomia, e assim a gente padroniza e esses engenheiros fazem a padronização do Brasil inteiro e todos trabalhamos na mesma linha. E de repente ele falou, olha, Fernando, você vai sair da higiene e você vai cuidar da emergência. E assim, como assim?
Você é de higiene? Eu falei, Pega a minha CGI e olha. não, mas eu gosto muito de higiene. Você, não, mas eu entendi que você se identifica muito com emergência. Minha primeira reação foi, Entendeu errado. não. E aí, isso pra mim foi uma grande virada, né? A Atento, ela dá muita oportunidade da gente desenvolver projeto, né? Então, que é um diferencial pra mim. E é uma super sacada. Que Sim. você leva o empreendedorismo para dentro da empresa. A empresa, Exatamente. como ela fica sempre dentro daquele fluxo, ela perde o movimento do mercado fora. Se ela leva trabalho para o projeto lá para dentro, o empreendedorismo, tomada de decisão, resolução de problema, mantém a galera arejada, E eu criativa. vou né? voltar no risco psicossocial, né? O desafio, você não tá no mais do mesmo, você tem sempre A cenourinha. essa cenourinha para correr Sim, atrás. exatamente. E não aquela coisa do tô aqui, né? Fazendo o quê? Aquilo que eu faço todo dia. Não. E aí foi a grande sacada que ele me colocou. E aí quando eu percebi, né, hoje eu não quero mais sair de emergência, né? Então fiz até uma pós-graduação de em trocar de emergência. E lá eu consegui desenvolver vários projetos, né? O primeiro que fez 10 anos agora, no final desse ano, foi o simulado de abandono, né? Então hoje a gente faz 2 simulados de abandono em todas as unidades, né? Por ano. Então, o que antes era uma situação assim, como que você vai tirar as pessoas do atendimento? Não posso, né? Tá tudo aqui, ó, no relógio. Entende? E hoje a gente tira todo mundo. Para o site, todo mundo desce, faz o treinamento no lote. Em todas as unidades, 2 vezes no ano, né? Então, faz 10 anos desse projeto. Depois veio o projeto internalização do bombeiro. O bombeiro era terceirizado. Tinha muita dificuldade, né? De demandar atividade. Existe uma regra, o bombeiro, quem tem que demandar é a empresa terceira, algumas limitações. E aí a gente internalizou esse projeto. E agora a gente está com um novo projeto, que chama Prontos para Salvar, que a ideia é de treinar toda a população para atendimento de primeiros socorros e situações de emergência, não só na empresa, mas também na sua casa. Que hoje a gente vê que tem, por exemplo, muitas pessoas que morrem engasgadas, porque o cara não sabe fazer uma manobra de desengasgo, né? Manobra de desengasgo. Você aí que continua chamando de Heimlich, não é mais, tá? Família não deixa mais usar. Exatamente. Então agora manobra de desengasgo, tá? Então você aí que toda vez vai lá, fica aí ensaiando Descobrindo como é que escreve. É igual Nietzsche, meu bem, abandona, não precisa Não mais precisa mais manobra de saber. desengasgo. Exatamente. Então, esse é um novo desafio que lançou para agora, para esse ano, né? Então, a gente está iniciando o projeto. Então, acredito que vai ser a ideia inicial internamente, quem sabe depois sair também para fora, escola e sociedade. Então, acho que a sacada da Atento é essa, sabe? A gente sai muito melhor do que a gente entrou. A gente planta projetos, leva a nossa ideia, pode ser criativo. E é isso que me motiva, assim, que é esse desenvolvimento que eu levo, né, para minha vida, esse aprendizado que me faz ser feliz em trabalhar lá e ter e essa questão também da valorização da mulher, que é para mim, é uma grande coisa que me faz muito feliz também, né? Então, minha carreira começou como técnica e estou hoje como gestora, né? E vamos ver, né? Quero continuar nessa área de emergência, uma área que eu gosto muito, né? E quem sabe, né? Alguém me troca para outro grupo. E tá tudo bem, né? Eu acho que é Eu vou negar no Atento que está nos assistindo. Aliás, Atento, nós temos alguns patrocinadores aqui. MSA, Marluvas, Atento. Opa! Quem sabe agora? Uma pequena dúvida, assim, né? Você trouxe muita questão da gestão humanizada. Uhum. Acho que até o papel da mulher nisso é muito importante, porque o cuidar, o ouvir, a escutativa, o interesse no outro, a gente acaba trazendo isso muito no nosso modo de vida, né? Sim. Só que o desafio é que você está com muitas equipes. Muitas frentes. E você é uma pessoa que gosta muito de desafio. Eu ia até te contar que a gente teve uma conversa muito legal com a Ângela Torresan. Ela fez mestrado, uma arquiteta, fez mestrado voltado a percursos, né, de rota de fuga para criança. Que legal. E ela começou a falar muito a respeito da percepção, de treinar as pessoas para elas não serem reativas e sair do basicão, sair daquele vou fazer pro forma tudo.
É muito desafio você colocar esses planos de abandono, porque são vários prédios, muita escada, Uhum. porque não dá para usar o elevador, Não. e vários lances de escada. Hoje com o desafio do celular. Sim. Então, nossa, aquela coisa da galera tá descendo a escada e querendo registrar, Assim. fazer ser. Dia de simulação de Exatamente. abandono da empresa, né? Quais são as estratégias assim? E assim, fiz uma pergunta bem para 12, né? Mas acho que dá para funilar do cultura de segurança com tantas frentes diferentes. Qual é as suas decisões como gestora para que isso fique e permaneça? Porque você está na área de emergência, Uhum. simular de abandono é seríssimo, 2 vezes por ano. E para gerar essa cultura, quais são as escolhas que você faz? Sim, na verdade, assim, como a gente fala, né, como você falou, da ISO 45001, aonde que a cultura nasce, né? Eu acho que a cultura é a mesma, né? É só a segurança que em algum momento, às vezes, não é inserida, né? Porque como a gente não aprende na escola, então a gente cresce sem a segurança estar inserida na nossa cultura. Isso deveria ser natural, mas infelizmente não é. Então, às vezes, a pessoa acaba aprendendo sobre segurança na empresa, porque nunca soube o que era isso, ou para que serve, né? Então, mas, assim, eu acredito que isso nasce de cima para baixo, da diretoria que desce. E isso é o que a gente está tendo, o que a gente Certo. tem lá. Como que foi criado esse projeto simulado? Ele veio através do quê? Dos diretores. Então, nosso diretor, ele é ele é um entusiasta da causa. Então, ele leva esse tema para todos os lugares. Ele já fez várias apresentações sobre simulado de abandono nos eventos de infraestrutura. E ele não é que ele gosta, ele acredita muito nisso. Então, o que nós fizemos? Para conseguir que isso efetivasse, fizemos um envolvimento de toda a diretoria. Então, levou-se o que era isso, qual a importância disso para a vida das pessoas e também para o negócio, né? Enfim, a gente precisa mostrar os dois lados, né? Afinal, é uma empresa, né? E fez a galera comprar a ideia. Com isso, desceu para o quê? As gerências de planejamento. Então, como que a gente gerencia isso? A gente não é uma coisa fácil, né? Eu vou dizer para você que fazer a primeira vez é difícil e manter 10 anos é mais difícil ainda. Por quê? Nós temos reuniões, né? Então fazemos, começamos esse ano, inclusive eu tô na agenda, estamos fazendo a agenda do primeiro semestre, que vai ser abril, maio, junho. Então geralmente faz 3 meses no primeiro semestre e 3 meses no segundo semestre. Então nós fazemos uma reunião com todos, gestores e gerentes de planejamento, buscando as melhores datas que a gente conseguiríamos liberar todas as pessoas de todas as operações. Porque imagina, eu tenho um prédio que tem 10 clientes. Então, a mesma data para os 10 clientes, no mesmo horário. E tem que ser o horário que tá todo mundo. E não pode ser emenda de feriado, e não pode ser final de semana, e não pode ser emenda de feriado. Por quê? Se eu não vou ter toda a população, então o simulado vai ser invalidado, porque eu não treinei todo mundo. E aí a gente busca nesse comitê as melhores datas, né? E faz esse alinhamento. Feito isso, a gente solta a programação. Sem gestão junto não vai. E começa a executar. Então, ele vem, o cronograma sobe para a diretoria desce para os gerentes e a gente executa, né? Então, a cultura, ela vai nascendo também do exemplo, de cima para baixo, então, da governança. Então, é isso, né? Se não fosse assim, seria muito difícil de acontecer. Eu até pergunto, Fê, por causa... Vou jogar muito limpo, por causa de até geração Z. Sim. Né? Então, eu brinquei que a gente é noventista. Noventista perde o sono, mas não perde a reputação. Passa fome, mas não deixa de entregar as coisas. Sonha com carreira, tenta fazer as coisas e tal. Já a geração Z
ela tá chegando com o discurso de quero ser feliz, Uhum, exatamente. né? Se isso não fizer sentido para mim, Tô fora. não faço, Sim. né? E assim, independente, cada geração traz as suas características, mas é até por isso, porque quando você tem essa coerência organizacional, nada te pega. Você não começa a falar coisas pessoais, pequenas e particulares para resolver problema, porque a organização tá coerente. Então não tem nada Faz assim. parte, né? É. E aí, como gerenciar a questão, né? Da população, né? Sim. Celular. Então, nós temos aí também uma análise, né? Então, toda a brigada envolvida, óbvio, né? Porque a brigada é o principal. Quem faz o simulado é a brigada. Porque numa situação de emergência pode acontecer à noite, pode acontecer de final de semana. Eu não tô lá. Então, quem tem que conduzir, né? Então, a brigada, ela faz todo esse processo de acompanhamento, de puxa-fila e a liderança também, que são os supervisores. Então, o supervisor, ele é responsável pelo time dele. Então, ele vai coordenar a saída, passos largos, sem celular, não volta para buscar nada e vai anotando. E no final, se teve algum problema, a gente volta, faz o alinhamento, explica da importância e vamos dizer, reorienta aquelas pessoas que tiveram comportamentos que não são adequados para aquele momento, né? Tenta fazê-lo entender a importância daquilo, mas entender na realidade dele, não na minha. Porque assim, eu tenho o meu olhar, a minha forma de ver, mas não é a minha forma de ver que é a mesma dele. E vai ser imposta. Que vai ser imposta. É fazer ele entender que aquilo é importante. Só vai se defender, né? É. E você falando aí, eu lembrei. Eu, todo treinamento de brigada, sempre fui a última serra-fila, sangue no zóio. Pode estar caindo tudo, eu sou a última a sair daqui, sabe? Você acredita? Tenho perfil, né? Eu não posso dizer que eu tenho o perfil do exemplo. Eu sou sempre a primeira a falar, larga tudo. Mas já aproveita e vamos almoçar. Almoçar. Caramba, nós vamos Vamos descer, sair. não tem que pegar nada. Exatamente. Não, mas o meu que computador, entendeu? Tem que ter E é assim. claro, né? Você tá aqui com todas as histórias. Vamos Eu puxar ia o falar nosso agora, quadro. deve ter alguma história aí de tantos 10 anos de emergência. Aliás, não precisa ser de emergência, mas tem que ter história. Eu acho que cabe a gente agora chamar o quadro Conta Pra Gente. Que você conta pra gente uma história que pode ser algum perrengue aí dessas Você é Tem. conhecedora do ela. Tem um 10 perrengue. anos mas também não precisa ser sobre isso, Fê. Pode ser qualquer coisa que você queira contar pra gente, queira compartilhar e que também possa ajudar aí a trazer alguma luz para quem está nos assistindo. Sim. Então vamos chamar a vinheta do Conta Pra Gente. Bora de vinheta. Bom, vou contar. Pensei em 2 situações, né? Há 20 anos atrás. E eu vou fazer a conexão com o hoje, do que aconteceu e como é hoje. Quando eu comecei, era muito novinha, tinha 20 anos, e quando eu fui para a fábrica, eu já tinha 23. E entrei numa equipe de 2 técnicos que já tinham muito tempo na área, inclusive, muito bons, enfim. Eu gostava muito de CIPA, sempre dominei CIPA, porque quem trabalha em assessoria tem que conhecer, né? Você vai atender o cliente, ele vai te fazer uma pergunta, você tem que saber tudo. Como que você fala? Só um minutinho que eu vou ler na NR. Não dá, né? Então, gostava muito de CIPA, então entrei nessa empresa, que não é atento, e comecei a participar da CIPA e tal. E assim, eu tinha cara de, talvez, né, sei lá, de criança, que não sabia nada, né? Eu acho que era isso. Enfim, e aí estava um dia lá como normal, fazendo as minhas coisas, e os outros 2 técnicos estavam na área. E chegou um pessoal da CIP. Aí ele me abordou, falou, Fernanda, tudo bem? Tudo bem? Ele falou, cadê o fulano? Né? Que era um técnico. Eu falei, ele tá na área fazendo uma avaliação. E o ciclano? Ele também tá na área fazendo uma outra avaliação. Vai você mesmo. Vai você mesmo. Aí eu já pensei, bom, eu sou nova, tô aqui, né, apenas há 4 meses. Deve ser alguma coisa complexa que eu ainda não conheço, que é muito particular da empresa, né?
ok, tudo bem, vamos lá. Vamos comigo ali, tá? Quando eu cheguei, era pra isolar um buraco. Assim, fiquei muito brava. Porque eu falei assim, nossa, então eu sirvo... eu não serviria pra isolar um buraco, né? Aquilo ficou muito marcado em mim, porque eu acho que, pelo fato de eu ser mulher, de eu ser nova, ele acreditava que Não era um serviço para você. eu não saberia, né? Então, isso me marcou muito nessa questão de tratar o outro como eu gostaria de ser tratado. Então, eu trago algumas coisas que hoje na minha vida jamais faria com qualquer pessoa, né? Independente de quem seja. Porque fiquei muito chateada. E teve uma outra situação também. Eu também era nova, né? E tinha um líder lá de produção e tava sem protetor auricular. E aí eu abordei, né? Falei, tudo bem, né? Tal, enfim, você tá sem um protetor, aqui é a área, você, né, precisa dar exemplo, né? As pessoas utilizam, você também precisa utilizar isso, né? O ruído, a perca auditiva induzida por ruído é irreversível, né? Boca, menina, não sabe o que você tá falando. Não enche meu saco, eu tô fazendo um trabalho importante pro diretor. Não me enche, não. Virou as costas e saiu. Tudo bem. Voltei. E só que nessa empresa, também era uma empresa muito estruturada, ela tinha um processo que era assim. Se você abordasse alguém sem o equipamento, ele ia para uma reorientação de segurança junto com o líder dele, né? Então... Vai com o diretor. Ele foi com o diretor. Assim, é óbvio, ele ficou uns 5 meses sem olhar na minha cara, né? Ok. Mas depois a gente foi reconquistando e tal. E no final ele entendeu aí que a abordagem dele estava incorreta, né? E aí faço um link hoje, né? Com o trabalho que eu executo como gestora, o respeito que as pessoas têm por mim, pelo meu trabalho. E não pelo fato de eu ser mulher ou não... ou não pela experiência também. Não, falar pelo cabelo branco ou não. Ou não, que eu também tinjo. Então, eu faço esse link, né, do como foi e como é. Eu acho que a gente evoluiu muito, né, mas tem muito ainda para evoluir. Mas não foram situações agradáveis, né? E outra, nós amadurecemos, mas e as meninas que estão entrando agora? Exatamente. Não tá diferente para elas. Não. Não tá. Eu ia Não falar, tá. a diferença é que temos nós contando situações que, se elas ouvirem, podem se preparar Porque a ou gente entender passava que isso sozinha, né? não é com elas. Isso é um Exato. cenário que ainda acontece. Exatamente. A gente talvez em algum momento na nossa vida pensou, é comigo. Sim. É comigo, porque, pessoal. Né? Pô, estamos aqui, beirando 50 episódios aí. Você fala beirando 50 anos. Invictas, cara. Toda mulher que vem no Toda. Elas fala Tem alguma história. assédio. Sempre, sempre. Não fui E ouvida. muita fui coisa respeitada. naturalizada, piadinha, essa coisa de julgar o que você é capaz de fazer ou não, a questão sexual também, tá sempre presente. E quando a gente traz essas narrativas à luz, gente, menina que tá estudando, sabe? É deixar o recado para elas de começo é difícil mesmo, não deixa pegar em você não se recupera depois, sabe? Eu sei que a gente precisa ganhar o dinheiro, mas, por favor, pesa direito a dor que vai vir para sua vida, o trauma que vai vir para sua vida. Pede ajuda, existem canais importantes de ajuda, às vezes não no lugar onde você está. Eu divulgo muito o CVV, assim, para tudo. Quando a gente está falando de questões de sofrimento mental, sabe? Tem 188, liga, conversa, se você não souber onde, porque estamos falando em contexto nacional, né? Então, eu estou em São Paulo, capital, tem muitos outros lugares para a gente procurar, mas como a gente está falando de nacional, inclusive internacional, beijo, Carol, que tá lá maravilhosa, né? Que foi tomada por grandes projetos, precisou afastar um pouquinho do Elas na Proteção, mas eu acho que é isso. Quando você falou do teu pai, me veio muita questão de ancestralidade. A gente é sempre uma continuidade de alguém. É sempre a continuidade de uma grande história. Você é a continuidade da história do teu pai. E hoje você está trazendo falas aqui que vão entrar na vida de alguém
e a sua história ela vai permanecer com essas pessoas que você está fazendo a gestão com tanto carinho, que é onde você fala que põe amor, que está olhando para eles, que está fazendo questão que eles se mantenham saudáveis, e para as pessoas que estão assistindo hoje, que vão olhar e falar assim, cara, ela começou como técnica de segurança e agora é gestora, quero. E vão se inspirar com isso, né? Não, verdade. E eu, por exemplo, na empresa lá, atendo mesmo, eu já tenho várias pessoas da minha equipe que eram técnicos e hoje são engenheiros e engenheiras, que eram engenheiros da minha equipe, viraram gestores. E eu vejo isso, né? Então, a gente consegue visualizar as pessoas também crescendo, né? E isso é muito legal. É muito gostoso você ver a pessoa se desenvolver, crescer e buscar, né? Independente, né? Das ocorrências, né? Então, se posicione, não deixa quieto, vai para cima, faz sua parte, faz seu papel, que é para isso que você tá lá, né? Então, você tem que fazer a diferença de alguma forma, né? Eu acho que é isso. Eu sempre fui muito obstinada. Então, se eu quero alguma coisa, eu vou fazer. Aquilo vai acontecer. Então, o que eu preciso fazer para que aquilo dê certo, né? Então, acho que isso, para mim, é muito importante. Perfeita. Fê, quero agradecer muito de você ter vindo. Mas toda vez... Vou reclamar, gente. Amiga, Eu quero falar mais. Essas mulheres são incríveis. Cronos e Kairos. Tem não uma adianta. fenda temporal aqui não nessa sala que a adianta. gente entra e de repente acabou, Pois é. entendeu? Eu, infelizmente, fico no papel de gatekeeper aqui, timekeeper. Fê, um prazer ter recebido você aqui. Precisávamos de você aqui, né? A Lori, tenho certeza que vai assistir. Com vai ficar certeza. super feliz. É uma pessoa que te gosta demais. E agora, vamos chamar a vinheta do quadro que encerra o nosso programa, que é o Ela Me Inspira, que é a fala final da Fernanda para quem está nos assistindo. Chama a vinheta. Bom, a mensagem que eu quero passar, então, é que para a gente entrar na segurança do trabalho, ou em qualquer área que você queira entrar, entre com propósito, né? E o que eu venho aprendendo isso, né? E eu acho que é uma inspiração para mim, é também, né? Me inspirar em algumas pessoas que, na verdade, foi o que eu havia pensado, nas coisas boas que as pessoas têm. Então, eu olho o meu líder que era muito bem comunicativo, Eduardo, então eu me inspiro em ser uma pessoa comunicativa, como ele faz. Olho o meu outro líder que é uma pessoa que trabalha muito com processos, e eu acho que isso faz sentido para mim, então eu sigo essa questão. Eu vejo uma pessoa que trata a gestão, faz o rapport, você tá ali, se coloca no lugar da pessoa. Para você poder ser um bom engenheiro de segurança, você tem que se colocar no lugar da pessoa. Então, para mim, é isso. Eu não vou ser uma engenheira de segurança, fazer uma análise com base na minha pessoa, no que eu penso, e sim no que a pessoa está sentindo, né? Então, se você quer ser um bom engenheiro, uma boa engenheira, um bom profissional, então se coloque no lugar do outro na hora de fazer o seu trabalho, porque é muito fácil julgar. Difícil é viver o que ele está vivendo. Então, isso foi o que eu mais aprendi em todos os anos, né? Porque eu não sei se a gente meio que nasce julgando, né? Assim, eu vejo muito isso. Ele fez aquilo, ela fez aquilo, esse comportamento tá errado, isso não tá certo. Mas por que ele faz aquilo? Quando a gente começa a entender a pessoa, ouvir a pessoa, entender o porquê daquilo, tudo muda. Porque você se coloca no lugar dela e você entende o que ela realmente precisa. Então, para mim, assim, hoje eu aprendi que é o seguinte: para eu dar o que o outro precisa, eu preciso saber o que ele precisa. Para eu saber o que ele precisa, eu preciso escutar. Então, escute mais, né? Entenda mais e julgue menos. Eu acho que isso, para mim, é um lema que eu venho trazendo aí nesses últimos anos, que eu estou aprendendo, né, na verdade, né, porque a gente vai aprendendo no decorrer da vida. Passa uma camiseta, né? Aprender é um verbo que a gente mantém no gerúndio, né? Aprendendo. Fê, muito obrigada. E agora, dedinhos. E esse é o Triple F para você que nos acompanhou no programa de hoje.
Fernandas e Fabiana, 3 Fs que chegam até você. Nós somos o Elas na Proteção, esse podcast incrível que mostra mulheres como a nossa querida Fernanda Arnone Ladeira, ô nome bom. E aqui estamos encerrando mais um programa. Toda quinta-feira, meio-dia, a gente estreia novos episódios. Temos aqui um agradecimento a Marluva, as nossas apoiadoras, a MSA, que dá esse capacete lindo que a Fer vai levar, junto com a botinha, junto com a caneca e junto com todo o amor envolvido que a gente desenvolveu ao longo dessa deliciosa conversa. Curta, compartilhe, comente. Estamos ligados que ela é super popular e a gente está sabendo que esse daqui vai ser um viral. Então estamos esperando a galera. Atenta, 50 mil. 50 no mil. mínimo 50 mil. 50 mil likes. É isso, gente. A gente se vê na próxima semana. Fica o agradecimento, claro, à Revista Proteção, aos estúdios da Animacerg que nos mantém fresquinhas com seu ar-condicionado e nos dá esse grande espaço. E nos vemos de novo na próxima semana no Elas na Proteção.